hoje aqui para mais um debate virtuais com o professor Rodrigo Brandão, que vai falar sobre o seu livro Cortes Constitucionais e Cortes Supremas, a última coletânea que o professor Rodrigo organizou. O professor Rodrigo é bacharel pela PUC-Rio, mestre e doutor pela UERJ, professor, inclusive, da pós-graduação da UERJ, foi meu professor querido, enfim, tenho muito orgulho. Foi um grupo de pesquisa que ele organizou lá sobre direito comparado, foi fantástico. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça. E esse livro é um pouco produto desse grupo de pesquisa. Então a gente vai falar um pouquinho da trajetória do Rodrigo, da dissertação, da tese dele até chegar a esse último livro. Então, a primeira pergunta, seguindo o padrão do debate virtuais, é como o senhor passa de aluno da PUC a professor da UERJ, da graduação e da pós-graduação. O que te foi mais interessante, assim, o que mais te despertou essa vontade de ser professor? Inicialmente, agradecer ao Siddhartha, meu aluno querido e hoje colega, também acompanhei sua brilhante trajetória. Talvez o melhor caminho para a resposta, para iniciar essa resposta, seja contando um pouco do papel do professor, que é acompanhar trajetórias brilhantes como a sua, né? É isso que eu acho que mais atrai na profissão de professor, você ter contato assim, frequente com pessoas que têm vocações diversas para a academia, para a profissão, e acompanhar essas trajetórias, e uma das mais brilhantes foi a sua. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Falando um pouco sobre a minha trajetória em atenção à sua pergunta. Eu optei por fazer concurso público antes do mestrado, né? Eu me formei final de 2000 e em final de 2001 passei para a Procuradoria do Município do Rio. Depois que eu me estabilizei financeiramente, profissionalmente, optei pelo mestrado. Entrei no mestrado na UERJ em 2004 e aquilo foi uma grande mudança na minha vida, uma grande descoberta, porque era uma nova realidade, eram novos estudos, era um contato com novos autores. E a pós-graduação da UERJ, acho que é um ambiente muito rico, né, sobre todos os aspectos. Sobretudo intelectualmente, pela sinergia e pela qualidade do corpo docente e discente. Então, quando eu entrei no mestrado, eu me encantei pelos estudos de pós-graduação. Tive contato com professores maravilhosos que me marcaram profundamente, que eram os professores que sustentavam o mestrado à época, o professor Ricardo Lobo Torres, o professor Luiz Roberto Barroso, o professor Humberto Ávila, o professor Daniel Sarmento. Foram pessoas que à época me influenciaram muito. E tive colegas de mestrado também muito qualificados, que tiveram depois que estão tendo uma trajetória brilhante. Foram meus colegas de turma no mestrado em Direito Público, o Diego Werneck, o Fernando Leal, o Fábio Gomes, o Marco Antônio Macedo no doutorado, o Gustavo Birembó no doutorado, dentre vários outros que eu não vou me lembrar agora. Então era um ambiente muito rico no aspecto humano e intelectual, tanto quanto aos professores quanto aos alunos. Aquilo me estimulou fortemente a seguir a carreira acadêmica. Então eu fiquei de 2004 a 2011 emendando uma coisa na outra e vivendo intensamente a pós-graduação. E, enfim, eu defendi o meu doutorado em 2011 e já teve concurso. Eu fiz 2 concursos em 2011 para professor, Direito Constitucional, um na UFRJ e depois na UERJ. Fui aprovado nos 2 e acabei entrando na UERJ no final de 2011. E aí, desde então, estou lá. Posso dizer que, apesar das dificuldades que a faculdade vem enfrentando, a universidade como um todo, ainda é um ambiente qualificadíssimo, com alunos e professores maravilhosos. Tenho certeza que a UERJ vai se manter forte, como sempre foi. E é isso, assim, a atividade que mais me dá prazer. São os dias que eu passo na UERJ, a minha atividade acadêmica. Então, é um grande prazer estar lá. E, de fato, né, apesar da crise, você vê a turma, o grupo de pesquisa que você organizou. Exatamente. Também super bacana, assim, Carlos Alexandre, o Ivar, Hartmann, que é professor da FGV, Thiago Magalhães, Cláudia Torner, enfim, Daniel Capec, que é
meu colega lá, foi meu colega lá em Valadares, enfim. Mas saindo dessa pergunta da trajetória, já entrando um pouco na obra, né? O seu primeiro livro foi sobre direitos fundamentais, democracia e cláusulas pétreas. Ano que vem a Constituição completa 30 anos e a gente chegou agora em outubro à emenda 97. Se você contar as emendas de revisão, mais de 100. Um traço que é muito próprio, atípico na realidade brasileira, é a possibilidade de controlar judicialmente essas emendas. Eu queria ouvir o senhor falar um pouco mais sobre esse controle judicial, que é típico, que é atípico, enfim, no plano do direito comparado. E acho que as próprias emendas contam um pouco a nossa história recente e os limites e possibilidades disso. Então, eu escolhi esse tema, controle de emendas constitucionais, porque o tema que mais me encantou no mestrado foi a discussão sobre a legitimidade da jurisdição constitucional. E eu percebi, o que era uma coisa relativamente tratada, mas não desenvolvida no direito brasileiro, que o controle de emendas era algo que tensionava um pouco essa relação entre constitucionalismo e democracia. E no Brasil, como você bem colocou na sua pergunta, há, com uma frequência pouco comum no direito comparado, o controle judicial da constitucionalidade de emendas. Além de uma atividade muito intensa de emenda à Constituição. Então, havia fatores particulares do Brasil que tornavam esse tema muito relevante, tanto no aspecto teórico quanto pragmático. E me pareceu um bom tema, enfim, e depois o tempo provou que de fato era um bom tema. Sobre esse tema é preciso partir de algumas premissas que eu acho que são fundamentais para compreender o tema. A primeira delas é a seguinte: o Constituinte de 88 optou por uma Constituição extensa, detalhada, que são fatores que intensificam a rigidez constitucional, porque quanto mais coisas você colocar na Constituição e quão mais detalhado você for, mais você retira matérias do legislador ordinário, né? Você acende essas matérias à Constituição, você retira do legislador ordinário. Então, esses fatores, extensão e grau de detalhamento da Constituição, são fatores que tornam a Constituição mais rígida. Se o processo de emenda fosse muito difícil, provavelmente a Constituição teria durado 30 anos, né? Então, houve um trade-off do Constituinte entre uma Constituição extensa, detalhada, por um lado, mas, por outro lado, relativamente fácil de ser alterada. Esses aspectos que são destacados pela ciência política brasileira não são muito bem trabalhados pela doutrina constitucional. Eu tentei partir dessa premissa da ciência política e aplicá-las ao direito constitucional. Por isso que, às vezes, o que se ouve no debate jurídico é um pouco ingênuo, né? Dizer, o Congresso Nacional tem uma espécie de fetiche em alterar a Constituição. Na verdade, isso decorre de um desenho institucional, que é exatamente esse, uma Constituição longa, detalhada e relativamente fácil de ser alterada. Por isso que nós temos mais de 100 emendas à Constituição contadas às de revisão. Só que essa peculiaridade ela precisa ser analisada sob uma perspectiva de direito constitucional, né? Que, na minha opinião, é a seguinte: são inevitáveis tantas emendas constitucionais por esse desenho institucional, mas, por outro lado, isso revela uma certa ordinarização da Constituição. Ou seja, o que já estava presente na redação originária da Constituição, que era a Constituição de, além de tratar de temas genuinamente constitucionais, ela trata também de temas que em outros países são tratados em leis ordinárias. Com as mais de 100 emendas constitucionais, isso se intensificou. Ou seja, a Constituição foi se tornando cada vez mais próxima de uma legislação ordinária no que toca às matérias tratadas. Ela foi cada vez mais se codificando, foi cada vez mais se ordinarizando. E isso torna importante o controle judicial de emendas constitucionais. Apesar de não ser muito comum no direito comparado, que tribunais constitucionais ou Supremas Cortes, efetivamente, como o nosso Supremo Tribunal Federal, declarem emendas constitucionais inconstitucionais, no Brasil isso é, por um lado, inevitável e, por outro, bom, porque, como são muitas emendas e muitas se ordinarizam, há o risco de maiorias ordinárias colocarem
em perigo direitos fundamentais, ou seja, valores muito caros ao constitucionalismo. Então, à luz do desenho institucional brasileiro, é importante o controle de constitucionalidade de emendas. Por isso que, apesar de ser pouco comum no direito comparado, se justifica no Brasil. O que eu acho que deve se analisar, e talvez uma proposta de reorientação da jurisprudência do Supremo, é que o Supremo deve ter uma maior dose de autocontenção no controle de constitucionalidade de emendas do que no controle de constitucionalidade de leis. E isso, às vezes, não se verifica, né? Às vezes, o Supremo percebe-se, né, vendo ou lendo o inteiro teor do acórdão ou vendo a sessão na TV Justiça, que o Supremo, em algumas circunstâncias, trata o controle de constitucionalidade de emendas da mesma forma do que o de leis. E isso é um equívoco. Seja pelo maior quórum que é necessário para aprovação de emendas, seja pela maior dificuldade de reversão de uma decisão do Supremo em controle de constitucionalidade de emendas do que de leis. Então, é mais séria a declaração da inconstitucionalidade de uma emenda do que de uma lei, que justifica uma maior dose de autocontenção. Então, a reorientação que eu proporia não era voltar atrás e, porque é raro no direito comparado, a gente também não deve controlar a constitucionalidade de emendas. É simplesmente ter uma maior dose de autocontenção. Mas eu acho assim, olhando em perspectiva, a jurisprudência do Supremo, nesses quase 30 anos de vigência da Constituição, apesar de em um momento ou outro o Supremo talvez ter avançado um pouco do que seria o ideal, por exemplo, na decisão em que ele declarou, foi o primeiro caso em que o Supremo declarou a emenda constitucional e inconstitucional no Brasil, que foi a emenda número 3, que criou o IPMF sem observar a anterioridade tributária, ali eu acho que ele avançou um pouco. No caso precatório, eu acho que o Supremo também avançou um pouco, mas são poucos os casos. Os outros casos em que o Supremo declarou emendas constitucionais inconstitucionais ou fez interpretação conforme a Constituição, o caso da emenda 52, que pôs fim à verticalização, o caso da emenda 58, que recriou cargos vereadores que tinham sido extintos por uma decisão do Supremo, ali basicamente o Supremo atuou foi em proteção à segurança jurídica, né? No caso da emenda 52, dizendo que ela não era aplicável à eleição seguinte pela anterioridade eleitoral, e no caso da emenda 58 também dizer que não se aplicava a uma eleição já ocorrida também pela anterioridade eleitoral. Então, em perspectiva, eu acho que a jurisprudência do Supremo ela é relativamente reverente às emendas constitucionais, ou seja, apenas pontualmente a gente pode destacar decisões em que o Supremo foi um pouquinho além, mas também nada excessivamente ativista. Então, eu acho até que pela seriedade que é declarar uma emenda constitucional inconstitucional, apesar de nós termos uma jurisprudência peculiar em termos de direito comparado, ela não é tão ativista assim. No geral, ela traz resultados mais positivos que negativos. Esse tema põe em evidência, como você mesmo falou, essa questão da legitimidade democrática da jurisdição constitucional, essa tensão entre constitucionalismo e democracia. E até esse momento acho que tinha um pouco de disputa de torcida assim, nesse tema, que é ou supremacia legislativa ou supremacia judicial. E na sua tese, você vai tentar mitigar um pouco essa dicotomia e pensar outras teorias. Quer dizer, você trabalha a supremacia judicial versus supremacia legislativa, mas você parte para uma lógica de teorias dialógicas. O problema central da sua tese é exatamente quem tem a última palavra na jurisdição constitucional. E até então, você tinha aquele discurso do Supremo, de que o Supremo tem a última palavra, enfim. E acho que sua tese rompe um pouco com essa disputa de torcida, né? Que não era muito comum. A sua tese, Conrado Ubner, o professor Ribas também tem um livro sobre o tema. Eu queria te ouvir falar especificamente sobre o capítulo 7, que eu acho muito interessante não só falar da teoria dialógica em si, mas exemplificar como esse diálogo pode se processar. Então você fala em controle legislativo do orçamento dos tribunais, uma não implementação das decisões ou de uma revisão legislativa da jurisprudência. Fala um pouquinho de cada um desses mecanismos que o legislativo em especial dispõe para dialogar com o judiciário. Sim, na verdade a minha tese é bastante evolução da forma como eu penso do que eu produzi no mestrado.
né? Eu acho que isso é comum, né? Quando você está muito envolvido com um tema, você não consegue abandoná-lo no mestrado e ir para o doutorado com um tema completamente diverso. Ainda que você mude, eu mudei, né? O tema do mestrado foi controle de emendas constitucionais. O tema do doutorado foi diálogos versus supremacia judicial. São temas distintos. Mas por que eu escolhi e evoluir para esse tema? Foi por uma mudança na abordagem sobre o mesmo problema de origem, que era a tensão entre constitucionalismo e democracia. Né? Aquela ideia de que, por um lado, é necessário proteger direitos fundamentais e o núcleo essencial da democracia de maiorias eventuais, mas, por outro lado, deve-se evitar um governo dos mortos sobre os vivos. Então, essa tensão foi sempre o que me animou a escrever tanto sobre o tema do mestrado quanto do doutorado. E qual foi a mudança essencial de abordagem? Né? Quando eu fiz o mestrado, que foi entre 2004 e 2006, o debate sobre legitimidade da jurisdição constitucional ele estava focado mais na questão, numa abordagem filosófica. Ou seja, era uma visão mais procedimentalista, habermasiana, ou uma posição mais substancialista durkheimiana, para colocar autores clássicos. Ou uma visão radicalmente contra a Judicial Review do Jeremy Waldron. Né? A discussão era nesse plano de filosofia política, né? E moral. Óbvio que essa abordagem é relevante, foi muito relevante para a minha formação, mas eu não considerava que uma abordagem exclusivamente de filosofia política fosse suficiente para responder de maneira satisfatória a tensão entre democracia e constitucionalismo. Quando eu descobri a ciência política norte-americana, aquilo me deu um estalo, me deu um insight no sentido de que, primeiro, a abordagem da ciência política era complementar à abordagem da filosofia política, e a partir exatamente desse diálogo entre filosofia política e ciência política, era possível se construir uma resposta mais densa para a questão da última palavra e da tensão entre constitucionalismo e democracia. Né? Por outro lado, o que a doutrina brasileira afirmava em uníssono quando eu entrei no doutorado, que foi em 2008? Que a última palavra era, obviamente, o Supremo. Né? Quem questionava isso, questionava a própria autoridade da decisão do Supremo. Era praticamente uma heresia você dizer, não, como assim você vai questionar que o Supremo tem a última palavra? Né? Parecia quase virar casaca em relação aos juristas, né? O time dos juristas defendia que o Supremo, obviamente, é a última palavra. Então, né, eu não dizer que eu fui taxado, mas tinha um pouco essa pecha de quem não defendia isso era um pouco traidor do time dos juristas. E eu comecei a perceber que o buraco era muito mais embaixo, que a questão era muito mais complexa do que essa. E aí, particularmente em relação à sua pergunta, o capítulo 7, é evidente que há muitos mecanismos de interação entre judiciário e legislativo. E quando eu comecei a falar sobre esse mecanismo, eu também fui taxado de iconoclasta ou desafiador, de alguma forma, da autoridade do Supremo. Quer dizer, como assim você pode dizer que o Congresso Nacional pode se bater de frente com o Legislativo, congelar o orçamento do Judiciário? Ou congelar o salário de juízes, né? Ou mesmo não implementar uma decisão judicial. Esses anos que a gente está vivendo provam que essas questões são possíveis. Eu nunca defendi esse mecanismo de interação numa perspectiva prescritiva. Eu dizer, olha, Congresso, você deve não cumprir uma decisão do Supremo. Você deve congelar o orçamento do Judiciário ou o salário de juízes. Eu nunca defendi isso. Pelo contrário, eu sempre defendi que isso violava o Estado Democrático de Direito. O que eu expus na minha tese foi diferente. Eu simplesmente falei, olha, isso na prática pode acontecer. Exatamente porque isso pode acontecer, porque afinal a Constituição atribui ao Congresso Nacional, né, a aprovação do orçamento, consequentemente a definição do orçamento do Judiciário e consequentemente a definição da remuneração dos juízes, isso pode, na prática, acontecer.
E como isso pode acontecer em situações de elevada tensão, que é exatamente a situação que nós vivemos hoje, né? Por isso que, se eu pudesse imaginar tudo que ia acontecer, com mais razão eu teria escolhido esse tema, né? Porque em 2012 o cenário que era completamente diferente, ou seja, não se imaginava esse nível de tensão. Por mais que pudesse imaginar que a tensão ia aumentar, o nível que atingiu a tensão era absolutamente inimaginável e trouxe o tema dos diálogos para a ordem do dia. Ele se tornou absolutamente relevante. Então, o que eu tentei fazer no capítulo 7 era expor, assim, numa análise mais descritiva do que prescritiva, que mecanismos de fato podem ser utilizados pelo Legislativo para comunicar ao Judiciário as suas preferências sobre a interpretação e aplicação da Constituição. E são variados. Alguns eu já expus aqui. Ele pode, de alguma forma, comunicar a sua satisfação e insatisfação com o Judiciário através de ser mais generoso ou menos generoso no orçamento dos juízes, ou no orçamento do Judiciário ou no salário dos juízes. É bom que seja assim? Óbvio que não. Eu nunca defendi isso. Mas isso pode acontecer. Nesse tema dos diálogos, eu acho interessante destacar particularmente a discussão da revisão ou correção legislativa da jurisprudência. Porque eu acho que o tema dos diálogos ficou na moda, realmente, nos últimos 2, 3 anos. Quando você escreveu, praticamente não tinha nada. Depois isso, acho que todo mundo passou a escrever sobre esse tema dos diálogos. Mas esse tema da revisão ou da correção legislativa ainda não tem tanto material assim. Acho que o Ricardo Lobo Torres falava disso, depois você e depois o Gustavo da Gama também, mais especificamente no direito tributário. Você podia dar alguns exemplos e quais os parâmetros para essa correção legislativa ou revisão ser constitucionalmente adequada, né? Tem que ter sempre uma emenda para rever a decisão do Supremo ou isso poderia vir por lei? Acho que uma primeira questão importante é a seguinte. Existem mecanismos de interação mais adequados ao Estado Democrático de Direito do que outros. Usar o Congresso Nacional, usar o seu poder de definir o orçamento do Judiciário, salário do juiz, para retaliar o Judiciário é algo ruim para o Estado Democrático de Direito. Mas, por outro lado, as teorias dialógicas elas têm a premissa fundamental. Elas representam para o debate sobre interpretação constitucional um pouco o que a Reforma Protestante significou para a interpretação dos textos sagrados católicos, ou seja, uma quebra do monopólio do intérprete oficial, né? Ou seja, assim como a Reforma Protestante, que recentemente completou 500 anos, foi um desafio à autoridade oficial da Igreja Católica para a interpretação da Constituição, as teorias dialógicas representam um desafio ao intérprete oficial, que é o Supremo, dizendo, você não tem nem a única, nem necessariamente a última palavra. Essa é a primeira questão. A segunda questão então, se o Legislativo deve ter um instrumento para comunicar suas preferências ao Supremo e, eventualmente, até para buscar uma reversão da orientação do Supremo, qual é o mecanismo mais adequado ao Estado Democrático de Direito? É óbvio que essa análise deve ser feita de maneira contextual, ou seja, à luz de um determinado direito constitucional positivo. E fazendo isso à luz do nosso direito constitucional positivo, qual é o desenho para que o Congresso Nacional dê respostas a decisões que eventualmente ele acha incorretas do Supremo? É emenda constitucional, né? Então, quando há uma decisão do Supremo em matéria constitucional, o mecanismo adequado para a reversão dessa decisão é emenda. E mesmo assim com efeitos ex nunc. Ou seja, o correto, na minha visão, a melhor solução à luz do Estado Democrático de Direito é alterar o que o Supremo decidiu, mas para frente e por emenda constitucional, né? Tem algumas questões aí. Primeiro, o caso que foi muito emblemático foi o caso do Aécio Neves, né? A discussão sobre a possibilidade ou não do Supremo aplicar medidas cautelares a parlamentares, alternativas à prisão, né? A decisão do Supremo, todos conhecem, o Supremo entendeu que ele podia sim aplicar, mas que, assim como na hipótese de prisão, a Casa poderia desconstituir, o que de fato aconteceu,
né? Esse é um caso muito interessante de ser analisado à luz da teoria dos diálogos, porque era óbvia a conexão com a teoria dos diálogos. O Supremo falou, olha, eu aplico a medida cautelar, mas eu não tenho a última palavra, o Congresso pode desconstituir. Então era claramente uma decisão dialógica, mas nesse caso eu não acho que foi a melhor decisão, né? Eu acho que a melhor decisão era dizer, olha, o Supremo, né, pode sim aplicar medidas cautelares, e como a Constituição só prevê a possibilidade da Casa Legislativa desconstituir a prisão, não pode desconstituir as medidas cautelares, até porque se deve ter uma interpretação restritiva nessa matéria, dada a sua excepcionalidade, né? Afinal, para os demais brasileiros, não há essa possibilidade de se desconstituir a medida cautelar aplicada pelo Supremo. E aí, claramente, o Congresso tinha uma outra visão. Ele achava que deveria ter esse poder de desconstituir. O que me parecia mais adequado? Aprovação de uma emenda constitucional, que evidentemente não seria aplicado ao caso Aécio, que seria um caso anterior, mas que para futuras medidas cautelares aplicadas pelo Supremo, teria necessidade de revisão pela respectiva Casa Legislativa. Então, acho que esse caso do Aécio revela bem como uma emenda constitucional superadora para frente permite uma análise não casuística. Não é o Aécio ou o parlamentar X, Y ou Z. É uma questão institucional, uma questão normativa abstrata. Diz, olha, esse poder deve ser, na visão do Congresso. Então, aprova-se uma emenda, dali para frente passa a ser do Congresso. Dali para trás, vale o que o Supremo definiu. Então, fazendo um parênteses aqui importante, porque é uma questão central desse debate, é saber a quem cabe a última palavra sobre a interpretação e aplicação da Constituição. A minha opinião é a seguinte, a última palavra sobre o que é a Constituição para trás tem que ser do Supremo. Isso é um corolário natural do Estado de Direito, né? Agora, para frente, se o Congresso Nacional quiser alterar, ele pode fazê-lo por emenda constitucional. Aí duas questões se colocam. A primeira o Supremo pode controlar essa emenda constitucional? Né? Pode, né? Esse foi o tema e era o ponto em que mais claramente a minha tese se conectava com a minha dissertação de mestrado, né? Emenda constitucional pode sim ser declarada inconstitucional pelo Supremo se ele entender que viola algum limite ao poder de reforma, particularmente as cláusulas pétreas. Então o Supremo tem a última palavra, porque ele pode declarar essa emenda constitucional inconstitucional. Mas tem um detalhe aí, né? O efeito vinculante das decisões do Supremo não se aplica ao poder legislativo no exercício da sua função típica, que é a função de legislar. Então nada impede que depois, vejam que situação curiosa, o Supremo declara uma lei inconstitucional. Aí vem uma emenda constitucional superadora. Aí o Supremo declara essa emenda constitucional inconstitucional, por violação a uma cláusula pétrea. Nada impede que seja aprovada uma outra emenda constitucional superadora da decisão do Supremo. E também nada impede que o Supremo declare essa emenda inconstitucional. Essa é a solução dada pelo nosso desenho institucional. Na prática, dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente esse pugilato institucional vai atingir esse nível de agressividade e gravidade. O que a história constitucional brasileira tem revelado, sobretudo nesses 29 anos de vigência da Constituição de 88, é que chega um ponto em que alguém para, em que alguém se autocontém e aí essa disputa se encerra. Algo parecido aconteceu um pouquinho na emenda 29 do IPTU progressivo. Sim. O Supremo declarou inconstitucional, o Congresso reviu, mantendo, e depois o Supremo falou, mas vale dali para frente, né? Não chegou a declarar inconstitucional novamente, mas... Exato. Nós tivemos alguns casos em que essas questões se colocaram. Um desses foi esse que você bem lembrou. O Supremo tinha uma jurisprudência de que, antes da emenda 29, o IPTU só poderia ser progressivo para fins extrafiscais e não para fins fiscais. A emenda 29 reverteu e o Supremo falou, ok, daqui para frente. Acho que é um caso que mostra bem como isso deve funcionar. Então o Supremo falou, olha, ok, daqui para frente, não declarou inconstitucional, não considerou que violava a cláusula pétrea. Então, de certa forma, ele se conteve e de fato não violava a cláusula pétrea. O caso da taxa de iluminação pública também foi um exemplo.
em que o Supremo declarava inconstitucional as taxas pelo serviço de iluminação pública ser inespecífico. E aí depois veio a emenda 39, que instituiu a contribuição por custeio de iluminação pública. O Supremo também não declarou inconstitucional. Recentemente nós tivemos o caso da vaquejada. O Supremo declarou inconstitucional a prática da vaquejada por entender que ela envolvia uma prática cruel contra animais, e veio uma emenda que, apesar de não citar expressamente a vaquejada, tinha um claro intuito de reverter a decisão do Supremo, dizendo que manifestações culturais deveriam ser respeitadas e prevaleciam em relação à proteção de animais. Então, assim, a gente ainda não teve um caso de o Supremo declarar inconstitucional uma emenda constitucional superadora. E já tivemos algumas emendas constitucionais superadoras da decisão do Supremo. Então, na verdade, nesse diálogo institucional, quem tem sido não mais autocontido, porque em diversas hipóteses o legislador também não reverteu a decisão do Supremo e aqueceu a solução que o Supremo deu. Então, na verdade, o que nós temos verificado é uma autocontenção recíproca, tanto do Legislativo quanto do Judiciário, de maneira que essa disputa ainda não evoluiu para a declaração da inconstitucionalidade de uma emenda constitucional superadora. Quando isso acontecer, vai ser muito interessante. Não sei se é interessante no sentido de bom para o Brasil, porque é uma situação que agrava a tensão entre os poderes, mas no aspecto teórico, vai ser muito interessante para ver como isso vai se resolver. Quem é que vai, por assim dizer, tirar o pé dessa bola dividida. E aí, para responder a sua pergunta final, quando essa superação tem que ser por emenda, quando ela tem que ser por lei ordinária? O mecanismo ordinário, como eu disse, é a emenda constitucional, né? Como a decisão do Supremo que a gente está analisando aqui em matéria constitucional, o mecanismo correto para reversão é emenda constitucional, porque aí você altera a norma constitucional que foi interpretada pelo Supremo. E aí, né, ipso facto, se altera a jurisprudência do Supremo. A possibilidade de se alterar uma decisão do Supremo em matéria constitucional por lei, ela é extraordinária, ela é excepcional. Mas em situações excepcionais ela se coloca. O que pode acontecer? Pode ser que venha uma lei e proponha uma nova interpretação da Constituição. E aí pode ser que o Supremo aqueça a essa nova interpretação, ou seja, reverta a sua interpretação anterior, aquecendo a nova interpretação dada pelo Legislativo. Isso já aconteceu algumas vezes no Brasil, apesar de serem menos conhecidas do que os casos de superação por emenda. Por exemplo, o Supremo tinha a jurisprudência pacífica de que só o tempo em sala de aula podia ser utilizado para aposentadoria especial do professor. Então, por exemplo, diretores de escola, no período em que atuavam na direção de escola, não podiam computar esse tempo como de aposentadoria especial. E era uma questão diretamente constitucional, porque a aposentadoria especial ela é tratada diretamente na Constituição Federal. E aí veio uma lei e falou, não, também pode incluir o tempo não diretamente ligado à docência, mas ligado à atividade de ensino, como, por exemplo, diretor de escola. Então, tipicamente, uma mudança de interpretação da Constituição proposta pelo legislador ordinário. O Supremo declarou constitucional essa lei. Ou seja, é um caso de mutação constitucional por iniciativa do legislador, a qual o Supremo aqueceu. Então, embora excepcional, é possível a mudança de interpretação da Constituição por lei. Mas, evidentemente, o Supremo vai exercer um controle de constitucionalidade dessas leis e, a meu ver, é menos autocontido do que o controle de constitucionalidade de emendas. Não só pelo quórum, né, maior que se exige para emendas, mas também pelo mecanismo tradicional de superação de decisões do Supremo ser as emendas e não as leis ordinárias. No seu último livro, Cortes Constitucionais e Cortes Supremas, que na verdade é uma coletânea dos trabalhos do Grupo de Pesquisa Institucional da UERJ, você leva, em alguma medida, esse tema da supremacia judicial versus diálogos institucionais para o plano do direito comparado. Eu acho esse livro muito interessante, assim, falar um pouco até dos bastidores do livro mesmo, porque primeiro você deu uma matéria de direito comparado para
preparar a gente um pouco com os fundamentos teóricos. Então, você trabalhou com Vic Jackson, com Ginsburg, com a Rosalind Dixon, deu uma bagagem com os guias de Oxford também, sobre o que era o direito comparado. E depois que foi aberto esse grupo para cortes constitucionais na perspectiva comparada. Queria que você falasse um pouco dos desafios de fazer direito comparado, embora não tenha sido esse o primeiro plano que você deu na versão final da obra, Cortes Constitucionais e Corte Suprema. Então, primeiro os desafios de fazer esse direito comparado, porque eu acho que essa obra é inovadora metodologicamente também. A gente não tinha essa tradição de coordenar trabalhos, de colocar lado a lado, de padronizar o sumário de cada artigo. Quer dizer, cada artigo tem mais ou menos o mesmo sumário: acesso, competência, eficácia das decisões e uma jurisprudênciazinha de cada corte. E depois eu queria te ouvir, assim, o que mais te marcou do estudo dessas várias cortes, o que tem de peculiar ou não em relação ao Supremo, o que a gente pode aprender para melhorar o próprio Supremo Tribunal Federal, ou para propor uma melhoria. Como você bem disse, Siddhartha, esse projeto começou com aquela disciplina de Direito Constitucional Comparado. Eu dou algumas disciplinas no mestrado e doutorado da UERJ. Eu costumo dar jurisdição constitucional, às vezes direitos humanos, né, fundamentos de direito público, e eu abri uma frente específica, nesse caso, para o direito constitucional comparado, que se iniciou com aquela disciplina, que era uma abordagem mais teórica. E ela se desenvolveu com 2 grupos de pesquisa sobre cortes constitucionais e Supremas Cortes. Quando eu pensei nesse grupo de pesquisa, primeiro, assim, um elogio à qualidade dos alunos da UERJ, que tem em você um ótimo exemplo. A gente conseguiu reunir pessoas muito qualificadas. E aí, o que eu percebi? Eu falei, olha, há um certo déficit de conhecimento sobre questões singelas a respeito das cortes comparadas, como quais são as regras para a sua composição, quais são as suas competências, como é o acesso, qual a eficácia das suas decisões, quais são as linhas gerais de sua jurisprudência, etc. Você tem artigos, a maioria em outras línguas, sobre cortes determinados. Você não tem uma obra em português que sistematize. Então, o meu objetivo central foi de sistematizar. E aí, abordando o aspecto metodológico, um caminho que me pareceu mais fácil para entregar isso que, né, era o objetivo, era padronizar os artigos, as pesquisas. Dizer, olha, se cada um tiver um índice, não vai funcionar, né? Então, os índices têm que ser iguais, né? Isso eu acho que permitiu primeiro, que a gente tivesse um fio condutor na pesquisa, e segundo, facilitou a comparação entre as cortes, que era o objetivo central. Tá? E o objetivo último era exatamente esse que você perguntou. Dizer, e aí, o que se extrair de aprendizado para o nosso Supremo Tribunal Federal? É interessante a gente ver, aliás, esse eu acho que é um dos capítulos mais interessantes de uma análise dos 30 anos que a Constituição vai fazer ano que vem, em 2018, é o papel do Supremo, né? Que ele já ele já desempenhou diferentes funções, né? E teve diferentes estímulos sociais, né? Se a gente pensar o Supremo logo pós 88, sofrendo muito, né, o estigma de uma decisão bastante controversa do Constituinte não mudar os ministros nomeados pela ditadura militar. Independente das razões, do acerto ou não dessa decisão, fato é que que na década que se seguiu a Constituição de 88, houve uma postura extremamente autocontida do Supremo, né, que tem, a gente posso citar aqui de cabeça algumas decisões, tipo, postura muito contida em relação ao controle dos requisitos para edição de medidas provisórias, uma postura muito contida sobre a eficácia do mandado de junção, dentre várias outras que a gente poderia citar. Então, o Supremo foi muito tímido, né? Isso fez com que o Supremo não tivesse
uma importância tão grande como ele teve anos depois. Final dos anos 90, início dos anos 2000, o Supremo passa a ter uma composição majoritariamente de ministros nomeados após a Constituição de 88, né? Que não só foram nomeados, a maioria deles, por presidentes eleitos diretamente pelo voto popular, como foram juristas criados e formados numa outra tradição, né? Já no âmbito da redemocratização. Isso gerou uma ascensão institucional enorme do Supremo. E essa ascensão, ela atinge o seu pico com decisões liberais, né, decisões progressistas em matéria de direitos humanos. A gente vai pensar em aborto de feto anencéfalo, uniões homoafetivas, dentre outras, né? E com o mensalão, né? Em termos, inclusive, de exposição mediática, o cume é atingido com o mensalão. Em termos de reconhecimento social também, ou seja, o mensalão foi importante para essa virada que hoje nós vivemos no Brasil de combate à corrupção, transparência, combate à corrupção num escalão mais alto, etc. Só que hoje o Supremo vive uma certa crise que, né, enfim, não só os arranca-rabos notórios, né, fazem com que essa crise seja visível para praticamente todos os brasileiros, mas é uma crise verdadeira de identidade, né? O Supremo, primeiro, né, pensando pós-88, uma fase de timidez, uma fase pouco relevante, uma fase de protagonismo, né, meio que salvacionista até, né, a ponto de se falar numa vanguarda iluminista, né, que revela, no mínimo, um grande otimismo sobre o papel que a Suprema Corte deve ter na democracia constitucional brasileira, para um momento agora de crise de identidade, né? E agora, para onde vamos? Vamos refluir, né? Há claramente uma guinada conservadora no Supremo. Acho que um marco dessa guinada, não sei se propriamente conservadora, mas certamente se dá uns passos atrás nessa agenda progressista, foi a decisão sobre o ensino religioso em escolas públicas, né? Por uma pequena maioria, mas reveladora maioria, o Supremo decidiu que poderia haver ensino confessional em escola pública, o que revela uma reversão de uma jurisprudência, né, de certa forma, progressista, secular em matéria de direitos humanos. E também agora o Supremo tem um enorme desafio, que as ações penais que ele vai julgar contra deputados e senadores, num ambiente muito inóspito, né? A recente crise no final de 2016, com o episódio do senador Renan Calheiros, agora o episódio com o senador Aécio Neves, a não aprovação, não admissibilidade das denúncias contra o presidente da República pela Câmara. Isso tudo revela os diversos projetos, por exemplo, abuso de autoridade, contenção da delação premiada. Esse cenário todo revela uma reação do Legislativo em relação ao avanço do Poder Judiciário. Tanto no aspecto de combate à corrupção, quanto no aspecto de costumes, né? O Brasil vive hoje também uma onda conservadora, por exemplo, recente debate sobre censura às artes. Então, há uma guinada que é tanto um refluxo no papel do judiciário atuar de maneira mais intensa no combate à corrupção, e eu digo isso sem nenhuma adesão à visão de quem é mais a favor ou contra a Lava Jato, assim. Eu reconheço que há excessos, que há medidas que precisam ser mudadas em proteção ao direito de defesa, mas fato é que o mensalão demonstrou um avanço no combate à corrupção, e foi o mesmo período em que havia uma postura muito progressista no Supremo. Hoje é um refluxo de ambas as coisas, tanto no combate à corrupção, quanto do avanço de uma agenda progressista e secular em matéria de direitos fundamentais.
Então, eu acho que uma das grandes questões sobre o judiciário hoje é saber o papel que o Supremo vai desempenhar. Hoje é uma incógnita, tanto em matéria de combate à corrupção, quanto em matéria moral, em matéria de costumes, direitos fundamentais. Isso no plano do direito comparado, a gente também vê essa expansão do poder judiciário, do ativismo, a corte colombiana com um ativismo profundo, como o professor Daniel Capec, no artigo do livro, fala. Enfim, pesquisando um pouco, você vê que ela também tem uma fase mais inibicionista, que é o termo que a corte colombiana usa, e depois ela passa para uma fase mais ativista. E algumas cortes são mais bem-sucedidas nessa implementação dessa agenda e outras menos. Enfim, a corte venezuelana, a corte húngara, que o Capec também trabalha. Enfim, na Venezuela, a corte vira um instrumento de governo mesmo. Como você vê isso? Tipo, em geral, há uma tendência nas cortes contemporâneas, assim, a mais supremacia, essas teses dialógicas têm penetração nessas cortes? Eu acho assim, talvez o principal ensinamento que esse livro traga é que, nesse momento de crise da identidade do Supremo, ele precisa ser reformado. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele é um órgão muito tradicional, né? Um órgão multissecular, né? Ele vem do Supremo Tribunal de Justiça do Império, né? Ele é um tribunal que, no seu perfil básico, é concomitante à República. Então, é uma instituição muito tradicional, né? É importante respeitar as tradições. Por outro lado, né, não deve-se ter também uma resistência absoluta à mudança, né? Mas eu acho que as mudanças devem ser feitas com cautela, com cuidado que uma instituição multissecular merece. Por exemplo, a PEC da Bengala, a emenda constitucional que previu os 75 anos. Da forma como ela tramitou, ela teve um viés casuístico, que é exatamente a forma como eu acho que não deve ser tratada uma instituição multissecular. Você não pode aumentar o período de permanência dos ministros como reação à possibilidade de um determinado presidente da República nomear. Isso é tratar de maneira casuística uma instituição multissecular. A instituição multissecular tem que ser tratada de maneira institucional, de maneira, enfim, independente de quem é o presidente ou quem são seus ministros, que a instituição é mais importante que as pessoas. Mas eu acho que o Supremo precisa ser seriamente pensado e reformado, em diversos aspectos. Eu acho que a premissa básica para o Supremo funcionar direito, reduzir as suas competências. Porque não adianta a gente ficar discutindo aqui reformar processo, reformar o procedimento pré-deliberativo, procedimento deliberativo, pós-decisional, etc., julgando 100 mil processos, porque não dá para julgar direito, simplesmente, né? Então, essa é a premissa. Tem que reduzir competência, tem que reduzir o número de processos. Afirmada a premissa, eu acho que as 3 fases do processo decisório do Supremo devem ser alteradas. O processo pré-decisório, a tramitação, a regulação da tramitação do processo, o processo de decisão propriamente dito e a redação do acordo, processo pós-decisional. Coisas básicas que eu acho que esse livro revela que precisam ser alteradas no processo pré-decisório. Tendo menos competências, o Supremo terá a capacidade de conduzir melhor o processo do seu início até o julgamento. Por exemplo, amicus curiae. Hoje os amicus curiae, eles têm uma importância que é basicamente fazer um memorial, despachar com os ministros, fazer a sustentação oral, né? E o impacto dos argumentos desenvolvidos pelos amites na decisão final é pequeno. Poderia ser muito melhor. Então, um discurso que se vê na academia, tipo, os amites curiae são fundamentais para legitimar democraticamente a jurisdição constitucional e tal, esse é o potencial que tem, mas que não vem sendo desempenhado, porque o impacto que os argumentos dos amites curiae vêm desenvolvendo é pequeno, né? E precisa ser aprimorado. Então, ouvir mais atentamente os amites curiae, fazer mais audiência pública, ter um comparecimento maior dos ministros nas audiências públicas, fazer
audiências, espécies de hearings que existem no direito norte-americano, são audiências instrutórias, né? Porque, assim, o advogado faz sustentação oral no momento do julgamento, mas todos os ministros vêm com os votos prontos. É difícil, né, o advogado reverter. É possível, né, mas é difícil, né? Muito mais difícil do que se ele pudesse falar aos ministros no momento inicial da formação da convicção ainda, em que a abertura do ministro ao convencimento seria maior. No processo decisório, precisa ser urgentemente mudado. O Supremo só colhe voto em relação ao dispositivo da decisão, né? Por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade, se há maioria ou não há maioria para declarar a lei constitucional ou inconstitucional, para aplicar ou não a interpretação conforme. Não há colheita de votos em relação aos fundamentos. Por isso, é praticamente impossível, em alguns casos, se extrair a ratio decidente de uma decisão do Supremo, porque são 11 votos que apontam para direções diversas. Então, né, votos que não só trazem argumentos diversos, como tratam de questões diversas. Então, não há uma maioria a respeito de uma tese jurídica principal, né? Então, isso precisa ser reformado com urgência no Supremo. E um outro problema é a redação do acórdão. Hoje é praticamente um trabalho solitário do relator, né? E isso precisa também ser modificado, ou seja, deve haver uma elaboração colegiada dos termos da decisão, né? E essas tendências são reveladas não simplesmente pela minha opinião, mas são extraídas das melhores práticas do direito comparado. E, por fim, um aspecto que é muito importante na minha visão, que também se extrai da jurisprudência dos tribunais que funcionam melhor, é em relação a uma certa dose de autocontenção. Ou seja, o tribunal que logo no início da sua formação bate muito de frente com os poderes constituídos, né? Esse tribunal dura pouco. Esse tribunal comete um suicídio institucional. O caso da Rússia, o caso da Hungria, bem revelam isso, né? Então, tende a acontecer, e é bom que seja assim, que haja uma curva ascendente de ativismo judicial, que foi exatamente o que se verificou no Brasil, né? Um outro aspecto importante para encerrar os tribunais que funcionam melhor são muito menos ortodoxos em matéria processual do que o Supremo. O Supremo brasileiro, ele aplica uma ortodoxia do direito processual clássico que limita muito as potencialidades da jurisdição constitucional. Então, por exemplo, uma ideia que chegou aqui, que foi muito debatida e tal, do estado de coisas inconstitucional, a gente pode dizer que não deu certo no Brasil pela ortodoxia processual do Supremo. Porque para funcionar o estado de coisas constitucional, não basta o Supremo bater o martelo e partir para o próximo caso, ou seja, ele tem que monitorar o cumprimento daquela decisão. E essa é uma expertise que o Supremo não tem. E acho que também, sob esse aspecto, esse livro traz uma contribuição relevante. E caminhando para o fim, eu queria saber se tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito. É difícil, é uma pergunta difícil, talvez a mais difícil. Eu acho que a pergunta seria, né, que recado passar para um jovem constitucionalista, né, para alguém que está começando a sua carreira no direito constitucional agora, ou no direito público em geral. Primeiro é que o Brasil precisa muito de vocês, né? Nós precisamos muito de pessoas comprometidas com a história do constitucionalismo e com os preceitos básicos do constitucionalismo, mais do que nunca. Nós vivemos uma crise institucional sem precedentes, nós vivemos uma ascensão muito perigosa de um discurso fascista, de um discurso antidireitos, que eu não me lembro de ter acompanhado, né, pós 88, e é muito preocupante, porque é algo que atenta contra as bases do Estado Democrático de Direito, né? Portanto, eu acho que é muito importante, nunca foi tão importante se estudar direito constitucional, se difundir
o que é o direito constitucional para todos os espaços, né? Eu sou um defensor que se ensine direito constitucional nas escolas, né? Noções básicas de direito constitucional, de cidadania, de democracia, eu acho que deveriam ser aprendidas, porque muitas vezes, hoje, como esses temas relevantes de direito constitucional hoje ganham discussões amplas no Facebook, pessoas que não... engenheiros, economistas, enfim, as mais variadas formações das pessoas, essas pessoas se engajam em discussões constitucionais. Eu não tenho a visão elitista sobre o direito constitucional, que o direito constitucional deve ser apenas discutido pelos entendidos, né, pelos estudados na matéria. Eu acho que tem que ser discutido por todos, mas precisa também ser ensinado para todos, né, porque muitas coisas que se vê são coisas que você percebe, não, a discussão está tomando um rumo, não é porque as pessoas são mais ou etc, são porque as pessoas não tiveram conhecimentos, assim, um ensino básico de conceito de direito constitucional sobre a história do direito constitucional, né? Então, acho que o meu recado final seria: se engajem ao direito constitucional, venham para o direito constitucional, estudem o direito constitucional, mesmo que sejam pessoas de outras áreas do direito ou de outras áreas do conhecimento, porque o Brasil precisa desse conhecimento especializado e nós, professores de direito constitucional, precisamos ocupar os mais diversos espaços. Eu acho que a gente tem que sair dos espaços exclusivamente jurídicos e levar o direito constitucional para a sociedade. Nunca houve uma demanda tão grande pelo direito constitucional na sociedade brasileira, e para a gente chegar um pouquinho mais próximo na ideia de um constitucionalismo popular, né, de uma quebra do monopólio oficial do judiciário na interpretação da Constituição, que é de mais básico na teoria dos diálogos, é fundamental que os professores de direito constitucional formem novos professores e que falem para a sociedade civil, que dialoguem com a sociedade civil. E nunca houve também um tanto desejo da sociedade civil para que os professores de direito constitucional ocupassem esse espaço. Então, acho que o momento é adequado para que isso aconteça. Não, acho perfeito, estou de pleno acordo. Assim, nesse momento de regresso desse autoritarismo, isso é importantíssimo. Tem o projeto de lei no Congresso, acho que do Romário, para o direito constitucional nas escolas, até aqui do Rio. Não entendo porque não foi aprovado ainda. Não que eu esteja advogando em causa própria, né? Porque a gente é professor de constitucional. E tem um projeto da OAB também, que eu acho muito legal, que a OAB vai à escola, mas eu acho que ainda fica algo muito pontual. Acho que teria que ser algo permanente, acho que teria que ser curricular mesmo, né? Estou de pleno acordo. E queria agradecer por você ter topado e participar desse debate virtuais, enfim, trocar essa ideia aqui e democratizar esse acesso à informação, porque eu acho que a sala de aula não precisa estar só na sala de aula. Exatamente. Pode estar no YouTube, a gente pode estar no Facebook, enfim, no Twitter, em outras mídias. Isso democratiza o acesso. Sem dúvida. Até para os alunos de Governador Valadares, por exemplo, enfim, para não só dentro, assim, para além da universidade, para as escolas, mas também para o interior do país, que às vezes a gente não consegue ter esse diálogo, né? Que é importante. Então, eu te agradeço muito por topar participar desse projeto e apoiar. Ótimo, foi um prazer. Então é isso. Obrigado. Até o próximo Debates Virtuais. E não deixem de ler o livro organizado pelo professor Rodrigo, Cortes Constitucionais e Cortes Supremas.